Agora a gente vai ter um painel para debater sobre tecnologia, mais especificamente sobre os impactos da transformação digital no mercado imobiliário e ferramentas que podem ajudar na prática o setor. A gente escuta bastante discussão sobre transformação digital, sobre tecnologia, mas que na prática, algumas ferramentas que podem ajudar o setor, a construção civil, certo? Então, para isso, eu vou convidar aqui ao palco o Lucas Freitas, já está aqui com a gente, no nosso palco virtual. O Lucas, que é head de produto da Mega Sistemas Corporativos, da Senior Mega também. E o Lucas atua há mais de 10 anos com o desenvolvimento de tecnologias para a construção civil, certo, Lucas? De início, agradeço aceitar o nosso convite para estar aqui. É sempre um prazer ter você com a gente. Imagino que você vai usar uma apresentação, então se já puder compartilhar a tela, assim eu já inicio o painel e passo a bola para você. Beleza, tá na tela, o prazer é meu, Leonardo. Não sei se você já está conseguindo ver aí no backstage, beleza? Já estou vendo aqui também. Vou sair agora que eu vi, Lucas. Obrigado pela presença. Legal. Leonardo, então até daqui a pouquinho. Bom, gente, primeiramente, prazer, eu sou o Lucas Freitas, né? Cuido dos produtos do segmento da construção civil na Mega. Quem não conhece a Mega é uma empresa de software de gestão, né, focada em gestão para o nosso mercado. Então, a gente tem uma solução de ponta a ponta, então, do processo da viabilidade até a entrega das chaves e acompanhamento do pós-obra. Eu sei que está todo mundo no horário do almoço aí com um pouco de fome. Eu vou tentar ser breve, tentar passar alguns casos práticos que a gente já vê aí dentro do próprio mercado, tá? E eu acho que caiu a minha tela, que eu acho que esse é um problema de usuário. Acho que agora voltou. Então vamos lá. Falei um pouquinho da Mega, da Senior. A Mega é uma empresa do Grupo Senior, né? Nós somos hoje uma empresa de 1.800 colaboradores, né? Focados aí em gestão e transformação de tecnologia dentro das empresas dos nossos clientes, né? Eu fiz algumas apresentações durante o ano passado, já trazendo esse tema sobre transformação digital, falando um pouquinho do nosso mercado. Eu sempre vinha com aqueles clichês, né, que a gente já estava acostumado a ver por aí, né, que se a gente já estava inserido ou não no contexto de transformação digital, usava esse exemplo da Praça de São Pedro. Aí chega 2020, né, com aquele ano que a gente pensava em retomar, que ia ser incrível, e aí a gente começa a se deparar com cenas como essa, né? A Praça de São Pedro simplesmente sem ninguém saindo na rua, as pessoas fora do contexto. Então, tudo que a gente vinha olhando para dentro dos nossos planejamentos estratégicos, né, como crescimento do mercado como um todo, uma evolução gigantesca, a gente toma um soco na cara gigantesco aí no comecinho do ano aí, no meio do primeiro trimestre, a gente já começa a ter os primeiros sinais de que a gente ia sofrer, que a gente ia ter dificuldades, e aí as empresas têm que parar para pensar, tá, e agora? Como eu consigo me readaptar a essa nova novidade, né? Então, aquela máxima do Mike Tyson, né, que todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara, foi uma verdade para muitas das empresas. Quem aqui previa que a gente ia chegar num momento como esse, hoje já completando, aqui no nosso caso, dentro do Grupo Sênior, a gente já está indo para o 4º mês dentro de casa, né? Então com trabalho 100% remoto, né? Só que, focando no nosso mercado, agora que a gente teve essa mudança, né? Como que a gente vai oferecer uma experiência para o nosso cliente que agora nem pode chegar num stand de venda, né? Vocês viram aí, até numa das perguntas, numa das sondagens que o pessoal mandou antes, né? Quais foram os principais motivos, né? Um dos grandes motivos, a gente acredita que é realmente o fechamento de tudo isso impactou diretamente nos nossos resultados, né? E aí a gente parava para pensar, né? Como que eu consigo entregar efetivamente um processo, uma experiência para o meu cliente, né? Uma experiência, inclusive, de ponta a ponta, né? A gente viu aí, vocês vão ver amanhã também, o próprio Glauco, a gente estava falando um pouquinho ali na sala de tecnologia sobre experiência e os processos, né? A gente teve que simplesmente pegar o nosso processo de venda aí, na maior parte das empresas, e transformar numa esteira digital, né? Então, muitas das empresas já tinham uma cultura de capturar leads, né? De usar boas ferramentas de marketing digital
para conseguir captar lead, até trazer essas pessoas para dentro dos nossos stands, só que a gente, dali para frente, assumia boa parte dos trabalhos analógicos, né? Em algumas empresas ainda a gente vendo até corretores trabalhando com o bom e velho talão, né? Para emissão de proposta. Então, isso foi algo que do dia para a noite a gente teve que mudar efetivamente, né? Então, algumas informações que a gente já tem há um tempinho rodando no mercado, né? Que a experiência digital, ela hoje é imprescindível, né? Se ela é importante, se ela era importante no passado, esse ano ela é imprescindível. Ninguém consegue sobreviver sem uma experiência digital de ponta a ponta, né? E quando a gente está falando de experiência digital, é claro que o consumidor, do primeiro momento que ele tem o contato contigo, ele tem uma visão muito clara de que é extremamente importante eu ser bem atendido, né? Então, a gente muitas vezes tem uma chance só de convencer aquele cliente que está ávido a comprar o nosso produto, né? De fechar negócio com a gente. Então, se a gente não oferecer uma experiência muito próxima das experiências que o próprio varejo já oferece hoje para os clientes, eles vão olhar não vão olhar com bons olhos, né, a nossa marca. Então, a gente sabe que é um desafio gigantesco, a gente tem uma série de processos que precisam ser adaptados dentro da empresa, mas já existem uma série de ferramentas hoje que podem apoiar as empresas a dar uma experiência incrível no processo de compra, inclusive já pensando num atendimento. Então, tem um exemplo que eu gosto muito, né, que tem muita empresa que se vende muito digital, que trata a parte de marketing de forma muito agressiva, aquela digital, e aí a hora que o cliente senta junto com o corretor, ou o corretor vai fazer uma visita para aquela pessoa, a apresentação do empreendimento ainda é no folheto impresso, toda no folheto impresso, ele não tem nada digital para compartilhar, às vezes no WhatsApp, que a gente sabe que quando alguém está comprando, principalmente um imóvel, ele quer mandar foto do empreendimento para a esposa, para os filhos, para algum parente próximo, para dar uma olhada no que ele está comprando também, né? E principalmente na hora da proposta, né? Na hora que o corretor fez todo aquele excelente trabalho de aquecer, de encantar, de deixar a pessoa pronta para emitir uma proposta, ele às vezes é obrigado a puxar uma folha de papel e começar a escrever lá, tá bom, então agora vamos simular aqui uma compra num papel, quanto que você vai dar de entrada, quanto que você consegue pagar por mês, e isso pro cliente já é estranho. E a hora que ele ainda fala assim, peraí que eu vou pegar a aprovação disso, pegando aquela folha de papel, levando muitas vezes para uma área de secretaria de vendas, para um processo de aprovação extremamente arcaico, só para ver se aquilo encaixa, fazendo conta na HP 12C, isso já frustra totalmente, né? Porque como que aquela pessoa vai se sentir confortável em deixar os dados, as informações? A gente sabe que nós estamos chegando aí, a pandemia postergou o advento da LGPD, né? Então que as empresas vão ter que ter um cuidado gigante com todas as informações que ela coleta, e não só nos canais digitais, né? A LGPD, ela na verdade engloba os dados em todos os momentos. Se você anotar os dados de um prospect numa folhinha de papel e não tomar cuidado com aquela informação, você pode estar passível sim de sofrer alguma penalidade por conta da LGPD. Continuando falando um pouquinho de experiência digital, né? Isso aqui é uma foto do nosso atendimento. Esse era um pedaço do nosso atendimento que fica em Itu. A gente tinha aí trabalhando 80, 90 pessoas nessa área diariamente. Hoje a gente tem 10 pessoas lá dentro presencial, o resto está trabalhando remotamente. E aí eu fico pensando, como que as empresas que muitas das vezes tinham toda a sua operação baseada, às vezes até num telefone para fazer um atendimento do cliente, como que eu consegui do dia para a noite migrar se eu não tenho ninguém nem para atender o telefone, né? Não basta só falar que eu estou sofrendo por conta da Covid, correr atrás de um ramal digital, e a pessoa às vezes em casa nem tem a estrutura necessária para atender aquela empresa. Então, as empresas precisam pensar em digitalizar
a cadeia como um todo, né? Então, se eu comecei com uma boa experiência de captar esse lead, se eu conseguir fazer um bom atendimento dele digital, se eu consigo ter informações do contrato daquela pessoa, eu preciso pensar nesse processo também de todo pós-venda, né? Então, como que eu consigo entregar uma experiência para essas pessoas, controlando todos os seus recebíveis? Como eu consigo mostrar em casos práticos? E eu vou dar um caso prático muito legal de uma construtora de Alphaville, que esse momento foi... a gente discutiu também lá na nossa sessão de tecnologia. As empresas, as pessoas como um todo entraram, principalmente nos primeiros 30 dias da pandemia, aí, até em certo pânico, né? Isso fez a gente congelar, como foi comentado na nossa sessão, e quando a gente congela, a gente precisa dar confiança para o mercado, para a gente conseguir continuar, inclusive, coletando esses resultados positivos que a gente já tem hoje. Nós precisamos continuar trazendo confiança para o consumidor. O que essa incorporadora e essa construtora de Alphaville fez? Ela pegou o aplicativo dela e quinzenalmente, sem falta, ela ia até a obra, um engenheiro que estava lá, que a obra não parou de executar, ela tirava fotos do andamento da obra e mandava para todos os seus clientes. Isso dá segurança para a pessoa que fez a compra, às vezes o principal investimento, como foi falado aqui anteriormente, né, da vida da maior parte das pessoas. Ela deu confiança de que, apesar de todo o cenário adverso, a gente não parou. Nosso segmento continua trabalhando forte para entregar o que é o sonho de muitas das pessoas, né? Outra informação que está em tela muito importante hoje mais da metade de todos os acessos no mundo inteiro, eles acontecem do celular. Nós que trabalhamos num computador, durante o dia, a gente ainda continua fazendo muito consumo de informação por ele. Mas quem à noite chega e liga o computador e fala, vou ler uma notícia, ou vou assistir alguma coisa. As pessoas, elas migraram muito dessa experiência, principalmente nos horários em que ela está não tão focada na vida profissional, principalmente, a fazer acompanhamento de todo o resto das suas transações pelo celular. A gente olha hoje os canais digitais dos bancos também, responsável pela maior parte das transações já. Mais da metade das transações dos bancos aqui no Brasil hoje já acontecem de forma digital. A gente tem aí, chegando em novembro desse ano também, o Pix, que é o pagamento instantâneo que a gente já vê fora do Brasil, né? O Bacen está com um trabalho muito interessante de não fazer acontecer o que aconteceu em outros países, né? Da gente ter 2 ou 3 grandes empresas dominando e monopolizando o processo de pagamento. Aqui a gente, só hoje, antes do lançamento da plataforma, a gente já tem 980 empresas entre participantes diretos, que são os bancos e os meios de pagamento e as fintechs, como participantes indiretos também, que são empresas que vão oferecer processos. E isso é um ponto muito importante para o nosso mercado. Eu estava ontem numa live junto com alguns pares meus de produto falando sobre o próprio Pix. A gente já comentava que o caso de uso do cheque é algo que no nosso segmento ainda é extremamente usado, né? Quem aí não fica sofrendo com fazer muitas vezes guarda de cheque para sinal, para fazer o pagamento até dos processos de comissão. E o Pix muito provavelmente pode apoiar muito essa substituição desse pagamento à vista, desse pagamento instantâneo, né? Então a gente vai conseguir fazer com que a tecnologia nos apoie. E para chegar nisso, a gente precisa já pensar em todo o nosso background de tecnologia e entender como a gente consegue entregar uma experiência para esse nosso cliente a todo momento, né? Outro ponto muito importante que a gente vê aí é que os gestores, eles não estão mais... eles já não estavam presos ao escritório, né? Então, no nosso segmento, a gente tinha muita gente rodando, muita parte dos tomadores de decisão rodando as obras, os nossos empreendimentos, né? Muitas vezes falando com clientes ou com fornecedores, e às vezes o processo da empresa não pode parar porque essa pessoa não está lá para tomada de decisão, né? Então, se a gente olhar hoje
casos de uso da extrema importância. Temos clientes hoje nossos que eles conseguiram colocar um processo, uma esteira de aprovação tão forte dentro do seu processo de trabalho do dia a dia, que eles estão fazendo mais de 300 mil aprovações no mês. Então, eles conseguem dar muito mais garantia de que todos os processos estão funcionando, né? Porque processo é importante para que tudo funcione de uma maneira fluida dentro da empresa e com segurança. Então, é importante pensar em como eu consigo entregar a maior parte de informações para quem precisa tomar decisão, né? Então, a gente precisa aí capitalizar informação para quem toma aquela decisão. Então, se o processo de venda, se ele precisa de uma aprovação, eu tenho que dar meios de entregar isso para as pessoas que vão fazer aquelas alçadas, tem aquelas alçadas para fazer aquelas aprovações. Se eu tenho um processo de compra, se eu tenho um processo de solicitação que eu preciso de uma aprovação técnica lá dentro da obra, se eu tenho alguma mudança no meu orçamento, se eu tenho dentro da minha tesouraria uma série de aprovações para fazer, para avaliar, inclusive baseados no meu fluxo de caixa, eu tenho que entregar informações suficiente e de forma muito rápida para que a empresa não pare, né? Eu não posso, ao mesmo tempo que eu não posso liberar tudo e perder o controle, eu também não posso bloquear tudo e travar a minha empresa. Então, isso é um ponto muito importante que é preciso ser avaliado dentro das companhias. Outro ponto que vem aí dentro do nosso advento de transformação digital, né? É a metodologia BIM. Para quem não está tão habituado, o BIM é basicamente a nova forma da gente fazer a construção dos nossos produtos. Ainda existe muito do paradigma de que BIM é caro, de que eu conseguir implementar soluções BIMs dentro da minha empresa são muito custosas, mas já há um movimento muito grande. De 3 anos para cá, a maior parte dos projetistas já vem muito mais valor em montar os seus projetos, não mais no 2D, e sim migrar esses projetos para o 3D. E isso traz de arrasto todo o resto da cadeia. Então, todo o processo de planejamento de obra acontecendo com base em modelos 3D já te dá a visibilidade antes de começar efetivamente uma construção. Eu já avaliar quais são os impactos, onde eu posso ter possíveis encontros dentro do meu processo de construção. Então, eu consigo fazer um processo de clash detection, né, prévio à construção. Então, a gente não precisa mais chegar naquele momento da obra de que eu estou com a viga pronta lá e vem o pessoal de hidráulica e fala, mas espera aí, aqui dentro do projeto passa um cano exatamente aqui no meio dessa viga, o que eu faço? Furo a viga, dobro o cano, e tudo isso é custo dentro do nosso processo. Então, a gente já vê que a maior parte das incorporadoras já tem movimentos para fazer essa implantação do processo BIM, e isso já é uma realidade dentro do nosso mercado, né? E o BIM traz muita colaboração, né? A gente tem casos de sucesso já de empresas, e tem um caso, inclusive, dentro da nossa carteira da construtora Laguna, que ela hoje consegue colocar os projetistas, o time de planejamento e o time de orçamento de obra no momento do projeto, já conversando para que eles sejam muito mais assertivos em como eles vão construir, quanto vai custar, quanto tempo vai levar, e até discutindo outras formas de construção, muitas vezes ganhando ou em tempo ou até em custo. Então, a gente vê hoje que a gente não vai conseguir mais manter aquele trabalho tão tradicional, né, de processos construtivos só com uma linha no project, acompanhando todo o processo de venda, fazendo todo o meu projeto acontecendo dentro de folhas de CAD, tendo que ficar plotando e mandando a cada pequena alteração dentro do projeto, mandar uma folha ou várias folhas para as nossas obras. Então isso também é algo que já vem acontecendo, e a gente traz aí uma visão muito clara de que num curto espaço de tempo a maior parte das empresas vão precisar adotar. Tem um ponto que o governo federal é um dos principais apoiadores do uso da metodologia, que a partir do ano que vem, quem for
trabalhar em obras de infraestrutura em âmbito federal vai ter que fazer a extração de quantitativos baseadas em modelo. Então, vai ser obrigatório, já é lei, que as empresas que participam de licitações precisem trabalhar. Então, esse é um ponto muito importante também dentro do nosso mercado, e que a tecnologia vai ser um apoio muito grande para a gente ter uma redução de custo e uma redução de tempo incrível. Então, a gente já tem casos de empresas aí que estão reduzindo de forma brutal o tempo inicial de orçamentação, que levava de 2 a 3 meses em muitas empresas, para até 7 dias ele já tem um orçamento executivo de uma obra baseada em todos os projetos. Outro ponto muito importante, né, da nossa cadeia é que ela precisa, ela tem cada vez mais precisado de conexão. Então, esse tipo de evento é extremamente importante para que a cadeia tenha conexão de verdade e a gente consiga entregar informação para todos os players, para ver o que até o mercado está fazendo e como o mercado consegue apoiar. E para isso é importante a gente estar pronto também, né? Então, alguns exemplos de automações simples que a tecnologia pode trazer para as empresas é um processo que todas as companhias fazem, que é o processo de cotação, né? Então, a gente tem hoje o comprador, muitas vezes, estipulando 2, 3, 4 licitações dentro do seu processo do dia a dia, e às vezes para entregar um mapa de cotação para quem vai fazer aquela aprovação da solicitação, ele tem que ficar mandando e-mail para o fornecedor respondendo na planilha dele, ele montando o mapa de cotação, fazendo 4, 5 vezes para N processos durante o mês, e no fim das contas, isso poderia ser muito mais simplificado com um ambiente onde o próprio fornecedor possa acessar, colocar os dados do seu custo, os dados de entrega, formas de pagamento, né, que esse também é um ponto muito importante dentro do processo de cotação. Às vezes não é só preço que importa, né? Às vezes a tomada de decisão de lead time, então tempo de entrega também é importante, a melhor condição de pagamento. Às vezes um fornecedor que me parcela em 3 vezes e vá dar respiro para o meu fluxo de caixa é mais importante até do que um outro fornecedor que vai me oferecer, vai me cobrar à vista, só que com uma margem de 1 ou de 0,5% só de desconto. Então, para as empresas é muito importante também essa avaliação, e por isso que o processo pode ser simplificado com base na tecnologia, né? Eu tentei ser rápido aí, então faz 20 minutos, eu vou ficar depois disposto para vocês. E eu gosto sempre de terminar também com uma provocação dentro das empresas que, como a gente chegou nesse momento de transformação digital, né, com esse momento de pandemia, a gente veio ver que os C-levels das empresas falam que a gente precisa, então, agora se transformar do dia para a noite, como se isso fosse um passe de mágica. Então, é importante a gente pensar em casos de uso simples e que a tecnologia seja um apoio efetivamente para o nosso dia a dia. Não adianta nada eu querer começar a falar de transformação digital, achar que eu vou sair implantando um OpenAI dentro da minha empresa, né, de inteligência artificial, querer criar modelos neurais para tomada de decisão, sendo que às vezes eu não consigo nem estruturar o básico, né, da minha empresa. Então, antes da gente ficar olhando aquela sopa de letrinha, amanhã vocês vão ter também a oportunidade de ver uma palestra do Buzzarella, que é um cara que eu gosto muito também, aquela sopa de letrinha de informação, sendo que a gente pode se transformar digitalmente de maneira muito mais prática e de maneira muito mais rápida. A gente já tem hoje possibilidades dentro do nosso mercado que permitem que a gente esteja cada vez mais preparado para a gente dar o próximo passo de digitalização dos processos, tá? Então, aí aqui são algumas das soluções que a gente tem também, né? Então, para quem quiser conhecer, depois a gente pode depois aprofundar um pouco mais em cada uma das soluções, mas eu tentei passar aqui em 20 minutinhos para vocês um pouquinho de soluções práticas que a gente enxerga como entrega de valor para o nosso mercado. É isso. Bom, Lucas, obrigado pela apresentação. A gente já está correndo um pouco o tempo, mas eu tenho uma pergunta aqui da Sueli, que na verdade é uma pergunta, um desabafo em forma de pergunta. O grande eu vou dividir em duas aqui, mostrando na tela e lendo para você, tá? Tá bom.
Ele fala que estamos vivendo um momento exclusivamente virtual, me sinto totalmente despreparado e analfabeta no assunto. Sou geração que não viveu essa meta. Aí a pergunta dela é, o que você sugere que facilitaria esse entendimento e faria possível viver no mercado atual? E para o básico, eu acho que tem... Primeiro, o fato de você estar num evento como esse já é o primeiro passo que você pode dar, né, para ficar preparado. A gente tem muito conteúdo rico, inclusive o próprio pessoal da Smart tem a Smart Play aí que traz conteúdos riquíssimos de apoio dentro do nosso mercado, mas a palavra de ordem é calma. Nem tudo é um absurdo, nem tudo, a inteligência artificial não vai substituir, então assim, as pessoas vão continuar trabalhando, as pessoas vão continuar sendo o centro das soluções. Então esse é um ponto muito importante que a gente precisa ter visibilidade. Para simplificar, acho que assim, busque conhecimento focados no nosso mercado. Então, já existem soluções, tem blogs, então pode acessar o próprio blog da Mega, o blog da Smartus, que eles trazem muito conteúdo rico já de passos iniciais para o processo de digitalização, tá? Então, a gente tem uma série de materiais aí que pode apoiar, e eu acho que é manter a cabeça aberta e achar que o que eu fazia antes não pode ser digitalizado, sendo que muitas das vezes ele pode te apoiar, assim, inclusive esse seu background, esse seu conhecimento anterior, ele é extremamente válido para os novos processos. Acho que isso vai te ajudar muito a dar os próximos passos, inclusive como profissional do nosso mercado. Certo. Lucas, tem uma segunda aqui pergunta e eu vou utilizar ela como a última, devido ao tempo, para a gente continuar com a nossa programação. Mas, de qualquer forma, como você falou, você está aqui com a gente, né, nos 2 dias. A gente tem o stand, o lounge virtual da Mega também, temos as sessões. Então, o pessoal que continuar com dúvida pode acessar o Lucas das mais diversas formas, seja por mensagem direta no network, lá nas pessoas, seja nas sessões, seja no lounge virtual, tá? Lucas, então, indo para a segunda e última pergunta, é sobre BIM. Aqui, quais dificuldades, você, sob o ponto de vista da tecnologia, quais dificuldades em inserir a tecnologia BIM dentro dos projetos imobiliários? Quais primeiros passos que você indica? O primeiro passo que a gente vê em que todos os casos que deram certo é ter parceiros indicados. Então, se você olhar que o seu hall de parceiros, e aí quando eu falo de parceiros, inclusive de projetistas, se eles já estão dando esses passos. Esses parceiros, não adianta que dentro de casa a gente não vai conseguir resolver tudo nunca. Então, ter bons parceiros, desde o momento do projeto, isso vai te apoiar a alavancar e trazer, inclusive, ganhos do processo de BIM, tá? Porque não adianta nada eu querer, inclusive, apertar o meu parceiro, às vezes meu projetista fala assim, tá bom, eu quero um modelo 3D, mas ao mesmo tempo eu quero um modelo CAD, porque dentro de casa eu não tenho ninguém que conheça, que vai conseguir fazer uma extração de quantitativo ou uma orçamentação baseada no modelo. Então, acho que assim, você precisa primeiro ter parceiros que vão te apoiar efetivamente e avaliar se dentro de casa eu estou preparando o meu time e estou investindo o suficiente para que meu time consiga fazer o uso da informação, né? Porque o BIM, no fim das contas, é trazer a informação de todas as pontas em forma de colaboração, né? Então, é pegar do projetista até o pessoal que vai executar a obra lá no momento, em tempo de execução, que ele faça uso das informações do modelo e que essa informação seja constante, né? Então, eu não posso colocar o modelo bonito só para rodar lá um 3D e, no fim das contas, não usar nada da informação que dentro do BIM, o mais importante. Certo. Pô, Lucas, eu vou encerrar as perguntas aqui devido ao tempo, então. Agradeço a sua participação novamente. Como eu disse no começo, sempre um prazer ter você com a gente, trazendo o ponto de vista da transformação digital e aplicação na prática no mercado imobiliário, que é uma coisa que a gente, todo mundo escuta sobre transformação digital, vê live, vai em eventos, mas assim, para o nosso setor, que inclusive é um dos mais atrasados do mundo, assim, o que pode ser feito na prática, por onde começar? Então, apesar de parecer um tema que já se fala há 3, 4 anos e acaba parecendo batido, na verdade, eu diria que 90% das empresas do setor ainda não começaram esse processo. Então, eu agradeço demais o seu tempo por vir aqui falar com a gente. Sempre um prazer receber você. E conforme eu disse, pessoal, o Lucas segue com a gente durante os 2 dias de evento, então acessem ele como vocês quiserem, seja via sessão, lounge ou mensagem direta no networking. E Lucas, obrigado pela participação. É sempre um prazer, Leonardo, você e todo o pessoal da Smart que está aí no backstage também, podem contar comigo, e quem quiser conversar comigo, vou estar aqui hoje, amanhã, e também tem as minhas redes sociais, quem quiser pode me procurar que a gente bate um papo. Valeu, gente, obrigado. Valeu.